Ele nasceu livre em um vilarejo africano. Ainda criança, foi arrancado de sua terra, vendido como escravizado e lançado ao desconhecido. Décadas depois, andava pelos salões das cortes europeias, respeitado por príncipes, intelectuais e maçons. Essa não é uma lenda, é a história real de Ângelo Soliman, um nome que resiste ao esquecimento, um homem que desafiou as amarras do preconceito em pleno século XVIII. Como alguém condenado à invisibilidade tornou-se amigo de imperadores e símbolo de resistência? Em uma época em que o preconceito era a norma, Ângelo rompeu mais uma barreira histórica, tornou-se maçom. Foi aceito na influente loja Zur Waren Eintracht, em Viena, um feito raríssimo para um homem negro no século XVIII. Ali, entre filósofos, cientistas e pensadores iluministas, Soliman era respeitado por sua inteligência, oratória e postura ética. Seu ingresso na maçonaria não era apenas simbólico. Ele participou ativamente dos debates e da vida intelectual da ordem. Hoje, é lembrado como um dos primeiros maçons negros da Europa, um verdadeiro símbolo de superação e humanidade, que desafiou as estruturas de sua época com sabedoria e dignidade. Prepare-se para uma jornada tão improvável quanto inesquecível. Ângelo Soliman nasceu por volta de 1721, em um local que os registros históricos sugerem ser a região do atual norte da Nigéria ou sul do Chad, possivelmente entre o povo Kanuri. Seu nome original era Madi Make, um nome que carrega as marcas de sua cultura africana, mas que foi apagado quando ele foi capturado ainda criança por volta dos 7 anos. O comércio de escravos, uma máquina cruel que arrancava milhões de suas terras natais, levou o jovem Madi através do deserto até a costa, onde ele foi vendido e enviado para a Europa. Imagine a dor de uma criança arrancada de sua família, de sua língua, de tudo o que conhecia, embarcada em um navio rumo a um continente desconhecido. Essa era a realidade brutal do século XVIII. E Soliman, ainda tão jovem, já enfrentava um mundo que tentava defini-lo como menos que humano. Ele chegou a Sicília, na Itália, onde foi comprado por uma marquesa que o batizou como Ângelo Soliman, um nome que refletia a prática comum de apagar identidades africanas e impor uma nova identidade cristã. Mas, ao contrário de muitos outros escravizados, Ângelo teve um destino diferente. A marquesa, impressionada com sua inteligência e curiosidade, decidiu educá-lo. Ele aprendeu a ler, escrever e falar várias línguas, incluindo italiano, alemão, francês e latim. Pense nisso! Uma criança que poderia ter sido condenada a uma vida de servidão estava agora estudando os clássicos, dominando idiomas e se preparando para um futuro que poucos poderiam imaginar. Essa educação, embora nascida em um contexto de opressão, foi o primeiro passo para que Ângelo começasse a moldar seu próprio caminho. Na adolescência, Ângelo foi transferido para a Áustria, onde passou a servir na casa do príncipe Johann Georg Christian von Lobkowski, um nobre influente. Aqui, sua vida deu outra guinada. Ele não era apenas um servo, tornou-se um confidente, um companheiro de confiança do príncipe. Há relatos de que Ângelo acompanhava Lobkowski em caçadas e até em campanhas militares, mostrando coragem e lealdade. Sua habilidade com armas e sua destreza física o destacavam, mas era sua mente afiada que realmente chamava a atenção. Ele não apenas sobrevivia em um mundo que o via como inferior, ele começava a se destacar, a ser notado. Como alguém que começou como propriedade podia conquistar tal respeito? A resposta está na resiliência de Ângelo, em sua capacidade de transformar a adversidade em oportunidade. Por volta dos 20 anos, Ângelo ganhou sua liberdade. Não há registros claros de como isso aconteceu, mas é provável que sua inteligência e serviço exemplar tenham convencido Lobkowski a libertá-lo. Livre, Ângelo poderia ter escolhido uma vida mais simples, mas ele tinha ambição. Ele se mudou para Viena, o coração cultural e político do Império Austríaco, uma cidade vibrante, mas também profundamente marcada por hierarquias sociais e raciais. Lá, ele se reinventou. Ângelo Soliman tornou-se um homem de muitos talentos, estudioso, conversador brilhante, estrategista militar e, mais tarde, um maçom de destaque. Sim, você ouviu certo. Um homem negro, nascido na África, tornou-se membro de uma das sociedades secretas mais exclusivas da Europa, a maçonaria, onde compartilhava ideias com intelectuais e nobres.
Sua entrada na maçonaria é um dos capítulos mais fascinantes de sua vida. Na década de 1780, Ângelo foi iniciado na loja maçônica Verdadeira Harmonia, em Viena. Ele não era apenas um membro qualquer. Registros indicam que ele alcançou altos graus na hierarquia maçônica, algo extraordinário para a época. A maçonaria, com seus ideais de igualdade e fraternidade, oferecia a Ângelo um espaço onde sua inteligência e carisma podiam brilhar, mesmo que a sociedade ao seu redor ainda o visse com desconfiança. Ele se tornou amigo de figuras como Ignaz von Born, um mineralogista renomado, e até mesmo do imperador José II, que governava o Império Austríaco. Imagine o impacto de ver um homem negro, ex-escravizado, debatendo filosofia e ciência com as mentes mais brilhantes da Europa. Ângelo não apenas sobreviveu, ele desafiou as regras do jogo. Mas a vida de Ângelo não era só de conquistas. Ele viveu em uma Europa onde o racismo era uma força poderosa, muitas vezes disfarçada de ciência. No século XVIII, ideias pseudocientíficas sobre raça começavam a ganhar força, classificando pessoas por sua origem e cor da pele. Ângelo, com sua pele escura e origem africana, era frequentemente visto como uma curiosidade, um exótico em meio à elite branca. Apesar de suas conquistas, ele nunca esteve imune ao preconceito. Há relatos de que, em certos círculos, ele era tratado mais como um troféu do que como um igual. Sua presença em eventos sociais era celebrada, mas também explorada, como se ele fosse uma prova viva da generosidade da sociedade europeia em elevar um africano. Um dos aspectos mais marcantes da vida de Ângelo foi sua habilidade de navegar esses paradoxos. Ele se casou com Magdalena Christiani, uma mulher branca, em 1768, um ato que desafiava as normas sociais da época. Juntos eles tiveram uma filha, Josephine, que mais tarde se tornaria uma pianista talentosa. A família Soliman vivia confortavelmente, mas sempre sob o peso de olhares curiosos e julgamentos. Como era para Ângelo ser um pai, um marido, um intelectual, enquanto carregava o fardo de ser constantemente observado, analisado, julgado? Sua vida era uma dança delicada entre aceitação e resistência, entre ser ele mesmo e se adaptar às expectativas de um mundo que nem sempre o acolhia. Enquanto Ângelo construía sua reputação, ele também se tornava um símbolo. Para alguns, ele era a prova de que a educação e a cultura podiam civilizar qualquer um, uma ideia que, embora parecesse progressista, estava enraizada no racismo da época. Para outros, ele era uma ameaça, um lembrete de que as barreiras raciais podiam ser desafiadas. Sua amizade com o imperador José II, um reformador iluminista, colocava-o no centro de debates sobre igualdade e humanidade. José II, conhecido por suas políticas progressistas como a abolição da servidão, via em Ângelo um exemplo vivo de que talento e caráter transcendiam origem. Mas até mesmo o imperador não podia mudar as estruturas profundas de uma sociedade que via a negritude como inferior. A tragédia, porém, estava à espreita. Em 1796, Ângelo Soliman morreu de um derrame aos 75 anos, enquanto caminhava pelas ruas de Viena. Sua morte poderia ter marcado o fim de uma vida extraordinária, mas o que aconteceu depois é uma das partes mais sombrias de sua história. Em vez de receber um enterro digno, seu corpo foi embalsamado e exibido no Museu de História Natural de Viena, como parte de uma coleção de curiosidades. Sua pele foi preservada e colocada em exposição, vestida com penas e adornos que evocavam estereótipos de selvageria africana. O homem que havia debatido com intelectuais, que havia conquistado a confiança de príncipes e imperadores, foi reduzido a um objeto de exposição, uma relíquia para satisfazer a curiosidade mórbida de uma sociedade que nunca o aceitou completamente. Essa violência póstuma é um lembrete cruel do racismo que permeava a Europa do século XVIII. Mesmo na morte, Ângelo não pôde escapar do olhar que o via como outro. Sua filha Josephine lutou para que o corpo de seu pai fosse retirado da exposição, mas seus esforços foram em vão por muitos anos. Só no século XIX, após protestos e mudanças nas sensibilidades sociais, os restos de Ângelo foram finalmente retirados do museu. Alguns relatos sugerem que eles foram destruídos durante um incêndio, enquanto outros indicam que foram enterrados discretamente. A verdade exata permanece incerta, mas o destino de seu corpo reflete a luta de sua vida. Um homem preso entre mundos, nunca completamente livre das correntes do preconceito. A história de Ângelo Soliman é mais do que uma biografia, é um espelho para refletirmos sobre a humanidade.
Ele foi um pioneiro, alguém que desafiou as limitações impostas a ele desde o nascimento. Sua inteligência, sua coragem e sua determinação o levaram a lugares que poucos poderiam imaginar. Mas sua vida também revela as barreiras que ele nunca pôde superar completamente. Ele era um africano na Europa, um ex-escravizado entre nobres, um intelectual em um mundo que tentava reduzi-lo a um estereótipo. Sua trajetória nos obriga a perguntar: quantos outros como Ângelo tiveram suas vozes silenciadas, suas histórias apagadas? Quantos talentos foram perdidos para a crueldade da escravidão e do preconceito? Hoje, Ângelo Soliman é lembrado como um símbolo de resistência e resiliência. Em Viena, uma rua leva seu nome, e sua história tem sido resgatada por historiadores e ativistas que buscam dar a ele o reconhecimento que merece. Ele não era apenas uma curiosidade ou uma exceção. Ele era um homem que viveu intensamente, que amou, que lutou e que deixou um legado que desafia as narrativas simplistas sobre raça e história. Sua vida nos lembra que a humanidade é complexa, que as barreiras podem ser desafiadas, mas também que o passado carrega feridas que ainda precisamos curar. Se a história de Ângelo Soliman te tocou, se ela te fez refletir sobre o que significa lutar contra as expectativas de um mundo que tenta te limitar, então compartilhe essa história. Inscreva-se no canal Reino de Cronos, ative o sininho e junte-se a nós para explorar mais histórias que desafiam o tempo e nos conectam com o passado. Deixe seu like, comente o que achou da trajetória de Ângelo e nos diga qual outra história você quer que contemos. O passado está vivo e no Reino de Cronos ele ganha voz. Até a próxima!